Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até... Gênesis 26, 12 a 25. Diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo, e o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem, e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E Abimeleque disse a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e, acampando no vale de Gerar, lá habitou. E Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. E ele chamou ao poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, por isso chamou-lhe Sitna. E partiu dali e cavou ainda outro poço. Por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo: Pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Depois subiu dali a Beerseba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaque, pois, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Aleluia. Glórias a Deus. Nos primeiros versículos desse capítulo, nós vemos que Isaque foi morar em Gerar. Foi ter com o rei Abimeleque, um filisteu, e ali ele estava morando, fugindo da fome que havia na terra. E Deus ordenara para que ele não fugisse para o Egito, que Deus iria dando direção para ele. E ele achou que ficaria bem aplicar a mesma mentira que o pai dele aplicou lá no Egito, dizendo que a sua linda Rebeca era sua irmã, temendo pela sua vida, e assim ele estaria protegido. Mas o rei Abimeleque olhou um dia os dois brincando. Ele chegou e exortou seriamente a Isaque, dizendo: Eu vi, ela é tua mulher, ela não é tua irmã, e você colocou em risco, poderia pesar maldição, em palavras simples, poderia pesar maldição contra nós, se tomássemos a tua mulher. E daí o rei Abimeleque, por providência de Deus, ordenou que ninguém tocasse em Isaque e nem na sua Rebeca. E daí começa este versículo 12 em diante que lemos. E foi um momento de grande bênção, daí quando ele foi liberto da mentira. Ele estava ali preso por uma mentira e se expondo a risco, expondo a sua esposa a risco também. Nós vemos que a partir dali houve uma transformação na vida dele. E a questão que nós vemos são as fontes de água, os poços cavados e a serem cavados. E nós sabemos que a água para a vida animal é a nossa primeira necessidade, depois vem o alimento. E para a vida espiritual nós necessitamos do quê? Da água da vida. Jesus é a nossa fonte da água da vida.
Jesus é a rocha de onde jorra a água cristalina para nós, a providência de Deus para nós. E quando nós buscamos ao Senhor Jesus, sempre encontramos oposição, como houve oposição tanto para manter poços abertos como para abrir novos poços. Nós vemos que o inimigo tem entupido muitos poços, muitas fontes de bênçãos através dos tempos e continua fazendo isso. Nós, olhando para esse texto, parece ser apenas um fato histórico, mas a Bíblia mesmo nos ensina que as coisas do Velho Testamento são figuras das coisas que acontecem hoje. Então nós podemos olhar para este fato não como uma parábola, mas como um ensino espiritual para a nossa vida diária hoje, para a nossa vida como crentes destes tempos modernos. O inimigo, ele é especialista em pegar fontes maravilhosas que os nossos pais deixaram para nós, que nós preparamos, e entupir essas fontes. Nós precisamos estar bem atentos para que essas fontes estejam sempre delas jorrando água viva, o poder de Deus, a água que sacia toda a sede. E nós devemos também, seguindo o exemplo de Isaac, sermos restauradores de fontes, fontes que estejam com as águas sujas, precisam voltar a jorrar água viva, água cristalina, e fontes que já saciaram a sede dos antepassados e hoje estão entupidas, nós precisamos ser restauradores dessas fontes. A própria igreja nominal do Senhor Jesus, que é esta grande fonte, tem sido vítima de muitos entulhos espirituais. O mundo tem jogado muitos entulhos nessa fonte da água viva que é a igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos estar atentos para sermos como Isaac, restauradores destas fontes. Nós vemos muitos crentes, líderes, igrejas inteiras correndo atrás de falsas fontes, que são esses movimentos, esses modismos, muitos eventos, muitos homens chamados de avivalistas, com a mensagem de avivamento, mas na verdade, na sua maioria, são verdadeiros mercenários, ficam mercadejando a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser levada a sério, desde os tempos mais antigos. Nós precisamos ser fiéis praticantes da palavra de Deus, fiéis comunicadores da palavra de Deus, e longe de nós sermos adulteradores da palavra de Deus. Então nós precisamos estar sendo restauradores, como Jerusalém foi restaurada por homens que foram fiéis na restauração de Jerusalém. E hoje a igreja precisa de pessoas que constantemente estejam limpando essas fontes que estão sendo entupidas. E nós precisamos, então, ser bem firmes na fé. No Velho Testamento, como mencionei antes, nós vemos muitas figuras, o próprio tabernáculo de Moisés, e tudo isso aponta como sombra, como figura das coisas que existem hoje. Nós vemos isso mencionado no Novo Testamento, Colossenses 2, 16 e 17, como Hebreus 8, 1 a 10, deixa bem claro a respeito dessas figuras. Eu quero estar refletindo com a igreja sobre lições que nós podemos tirar deste texto sagrado. A primeira lição é o que aprendemos com Abraão. Abraão deixou uma grande lição para nós neste capítulo 26, versículo 18. Abraão deixa a lição que é preciso vivermos uma vida de ocupação, preciso trabalhar para vivermos bem. E sempre visando o bem nosso, o bem da nossa família, o bem do povo.
E fazendo assim, estaremos visando a expansão do reino de Deus. Onde não há córregos, cavamos poços, com esforço, com dedicação, como fez Abraão, como fez Isaque. Cavar poços no deserto é uma tarefa muito difícil. Exige fé, perseverança, dedicação. Precisa ter aquela certeza que ali vai encontrar água viva, com muito trabalho. E nós hoje, como cavadores de poços, como aqueles que limpam poços, nós precisamos ter esta fé, esta certeza de que, levando uma vida séria com Deus, a água da vida nasce da rocha que é Cristo, e as pessoas passam a ter vida e vida abundante. Mas isso depende de nós estarmos cumprindo a nossa missão. A humanidade hoje é o deserto. Nós, a igreja, no poder do Espírito Santo, devemos então estar ensinando as pessoas a buscarem a fonte da água viva, o Senhor Jesus. O mundo se encherá de pessoas que do seu interior fluirão rios de água viva, se nós estivermos fazendo a nossa parte, como Jesus menciona, João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus falando à beira do poço em Samaria. Nós aprendemos com Abraão também que é preciso discernir sobre a direção de Deus para buscar a fonte que fornece a verdadeira água. Precisamos de discernimento para estarmos buscando a água saudável, a água cristalina, a água que sacia toda a sede. Muitas pessoas perdem seu tempo, seu esforço, procurando satisfação, procurando saciar sua sede onde não existe a água da vida. Aqueles homens que cavavam poços, eles tinham entendimento aonde poderiam cavar para que dali brotasse água. E nós, pela palavra de Deus, nós temos entendimento como agir, como nos satisfazermos com a água da vida que há em Cristo e como levarmos a água da vida para muitas outras pessoas. Isaías 55, 1 e 2, ele dá esta palavra para nós. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Glórias a Deus. A proposta de Deus é poderosa para nós. Depende de nós buscarmos na fonte certa. E teremos fartura. A lição também que aprendemos com Abraão, que ao sermos chamados para a vida eterna, os poços, os trabalhos no reino de Deus que temos cavado, devem ser úteis para gerações futuras. Devem ser fontes a jorrar bênçãos no futuro, não só hoje. Agora nos imaginemos como cavadores de poços, como foi Abraão, como foi Isaque. O que nós deixamos hoje para os nossos filhos? O que nós deixamos para as pessoas que nos conhecem? O que nós deixamos para as pessoas que ainda irão ouvir falar do nosso nome, que nem nos conhecerão? Será que deixaremos fontes de bênçãos para as pessoas? Então existe um chamamento para sermos bênção na vida de pessoas conhecidas e desconhecidas também.
Que tipo de poços que estaremos deixando para o bem das gerações futuras? Que tipo de poços? E esses poços são o nosso testemunho, são o nosso exemplo, o exemplo de caráter cristão, amizades, ou seriam só bens materiais? Dinheiro, casas, literaturas, igrejas. Os valores de Deus são muito superiores aos materiais. Então nós precisamos deixar bênçãos para as pessoas através da nossa vida, como Abraão deixou. Um exemplo tremendo para nós. Abraão deixou poços para bênçãos. E que tipo de poços eu tenho hoje abertos? Eu tenho cavado. São poços para bênção ou maldição? Que poços são esses? Será que gerações futuras vão encontrar esses poços abertos ainda? Ou quem sabe vão encontrar sujos e fazer questão de abrir, porque ali é fonte de bênção? Então nós precisamos refletir sobre essas verdades. Mas também nós aprendemos com Isaac. O que aprendemos com Isaac? Que é o exemplo cristão de obediência aos mandamentos de Deus, quando plantados no coração de nossos filhos, ninguém rouba. É uma fonte a jorrar vida abundante. Isaac tinha muito bem plantado no seu coração o exemplo do seu pai. E ele colocou o que ele tinha recebido em ação. Então a obediência aos mandamentos de Deus gera obediência no coração de outras pessoas também, como foi o caso do Isaac. Ele quis beber da mesma fonte que seu pai bebeu. Ele foi voltar à bênção antiga. Seus filhos conhecem a nossa vida abençoada, vivenciam a nossa vida abençoada, eles vão querer beber dessa mesma bênção, mesmo depois de vida avançada, mesmo depois de velhos. É isso que nós aprendemos com Isaac. Isso é tremendo. Nós aprendemos com Isaac também que se deve ter coragem e propósito para desentupir poços cavados pelo pai Abraão. Nós precisamos ser corajosos para desentupir certos poços. Precisamos encarar muitas vezes o inimigo para desentupir poços importantes de poder espiritual para nós, para a igreja, para a sociedade, para a família. E Isaac teve coragem e propósito para desentupir os poços. Ele teve firmeza, nós vemos isso no versículo 18. Ele foi lá, convicto que ali tinha sido lugar de bênção e continuaria sendo lugar de bênção. Nós vemos hoje muitas fontes maravilhosas entupidas pelas práticas de heresias, pelas práticas de doutrinas erradas dentro das igrejas locais, no meio do povo de Deus. E esses poços entupidos estão esperando algum valente Isaac para desentupir. E nós deveremos ser esses valentes Isaques para estarmos por aí desentupindo poços. Onde esbarrarmos em doutrinas erradas, deveremos anunciar a doutrina certa, a doutrina verdadeira conforme a palavra de Deus, com valentia, no poder do Espírito Santo, no poder que vem de Deus. Nós aprendemos também com Isaac que ele não se limitava aos poços do pai. Ele quis beber da mesma fonte, mas ele também cavou outros poços. Versículos 19 a 22 nós vemos isso. E o versículo 25, ele cavando outros poços. As novas gerações sempre são beneficiadas com novos poços. Isaac foi beneficiado com os poços do pai.
Daí Isaac abriu novos poços e outras gerações foram beneficiadas também com os poços que ele abriu. Tudo que nós investimos para melhorar a nossa qualidade de vida como pessoas e como filhos de Deus, não é só para nós, é também para as gerações futuras. Isso que nós aprendemos com Isaac. Ele não se limitava ao que estava pronto. Hoje nós vemos pessoas que dizem, eu nasci em tal igreja e é assim que tem que ser, e eu vou ser dessa igreja até o fim. Precisamos olhar se ali não é um poço entupido. Nós precisamos, às vezes, fazer uma faxina naquele poço, ou precisamos abrir um novo poço. Então nós precisamos aprender esta ousadia de Isaac, a aprender a colocar em prática este estilo de vida. Atos 1:8, nós conhecemos muito bem, né? E para agir como Isaac nós precisamos, e estamos equipados hoje com o poder do Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tanto em casa, como entre os parentes, vizinhos, cidade e até os confins da terra, por onde passarmos. Então nós recebemos poder como limpadores de poços, como cavadores de poços. E aquele povo de Deus tinha esse poder. E nós hoje também temos, e muito mais ainda. Temos o Espírito Santo, temos o Senhor Jesus. E nós devemos então estar assim, melhorando a qualidade de vida nossa e a qualidade de vida da nossa descendência. Dando esse tratamento às pessoas, à igreja. Isaac também ensina para nós que é melhor dar do que receber. Ele cavou 2 poços novos e deu aos seus inimigos. Ele deu àqueles que eram contra ele. E ele não se intimidou com isso. Tudo bem, eu cavo outro poço, não tem problema. Deus dá. Nós ouvimos ditados populares em torno disso. Deus tem mais para dar do que o diabo para roubar, coisas parecidas assim ouvimos. É verdade, Deus dá sempre com fartura para nós. E as pessoas que nos roubam, o problema é deles. Deus é fiel e justo. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá sempre da sua fartura, das suas riquezas. E é isso que nós aprendemos com Isaac. Ele não se intimidou, ele não ficou ali contendendo, brigando por causa daqueles poços. E ele continuou em frente. Por quê? Ele viveu confiante no Senhor dos Exércitos, no Deus Todo-Poderoso. O Salmo 37, versículos 5 e 6 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. E isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Isaac. Isso acontece com cada um de nós, quando colocamos em prática as verdades de Deus, o poder que há de Deus agindo em nós e através de nós. Quando abrimos mão de bens materiais, Deus se revela. Isaac mostra isso para nós. E Ele se revela poderosamente a nosso favor. Ele se revela de uma forma maravilhosa. Versículos 24 e 25 do versículo 26 diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Isaac aproveitou o que já existia e aprimorou ainda as bênçãos herdadas de seu pai Abraão.
Isaac nos ensina esta dedicação. E nós? Temos aproveitado as bênçãos e temos aprimorado ainda as bênçãos que recebemos? Bênçãos espirituais tremendas que temos recebido. Então nós somos chamados para sermos multiplicadores, aprimoradores das bênçãos que herdamos. E glórias a Deus por isso, né? Também temos um outro ensinamento aqui sobre esta passagem de estar cavando poços. Nós aprendemos que com os filisteus é um relacionamento que exige cuidados. Versículo 15. Nós estamos cercados de pessoas cruéis e ruins. Nós vemos isso no relacionamento dos filisteus com Isaac. Este mundo é um mundo que jaz no maligno e nós não temos sempre pessoas bondosas ao nosso redor, mas temos pessoas cruéis, pessoas ruins, que não aproveitam a herança de Deus e nem deixam os outros aproveitar. São os entupidores de poços. Nós também aprendemos com os filisteus que os inimigos estão na espreita para fazerem o mal. Eles se infiltram no nosso meio, fingem ser amigos enquanto convém, mas só visando causar danos a nós. Nós vemos isso claramente na conduta dos filisteus. João 10:10, parte A, nós sabemos o papel do inimigo: matar, roubar e destruir. E os filisteus, eles não só impedem as bênçãos herdadas, mas também guerreiam contra nós para roubar as nossas bênçãos. Se nós pararmos para olhar, assim como Isaac era atacado, quantas vezes por dia nós somos atacados pelos filisteus espirituais? Quantas vezes por dia somos atacados pelas forças do mal, visando roubar as nossas bênçãos? Nós precisamos estar sempre aprendendo com a palavra de Deus. Os filisteus são uma figura de Satanás e suas hostes. Os filisteus sempre estiveram contra o povo de Deus e sempre estarão contra. Até nos dias de hoje, aqueles filisteus lá da história bíblica ainda causam danos lá em Israel. E eles são a figura dos poderes das trevas contra o povo de Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Os inimigos são atuantes, vivem trabalhando para o mal, são astutos, inteligentes, planejam o mal dia e noite. Se nós não formos vigilantes, eles podem nos corromper. Eles têm astúcia para atrapalhar e para roubar a revelação de Deus que nos é dada. Jesus tem uma definição bem clara a respeito dos inimigos do reino, a respeito dos inimigos de Deus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Então nós precisamos aprender também com os filisteus, que eles são terríveis. Aprender que eles são inimigos astutos. Tramam contra nós como tramaram contra Isaac o tempo todo. E é uma luta espiritual, que só vencemos de forma espiritual, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, no poder que vem do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. O verdadeiro crente cristão deve cavar muitos poços de bênçãos, para que mesmo depois de morto continue abençoando outras vidas, como vemos o exemplo de Abraão e de Isaac.
Mesmo que o inimigo tente impedir a bênção, ainda há um servo de Deus que será usado para fazer dali fluir rios de água viva, para fazer dali fluir água cristalina, água viva, das bênçãos que deixamos. Então, nós nunca devemos desistir, devemos estar sempre bem atuantes, bem firmes na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus, mas sempre atentos com a ação dos filisteus. Eles são ladrões de bênçãos, são invejosos, são briguentos, são destruidores, são idólatras, enfim, são inimigos do povo de Deus. E o alerta é: não se misture com eles. Deus mandou que Isaac tomasse cuidado e providenciou para que ele saísse dali do meio deles. Deus permite que nós prosperemos no meio deles, mas não nos misturemos com eles, não tenhamos comunhão com eles, porque se nós tivermos comunhão com eles, eles entupirão as fontes da água viva, eles nos corrompem. Cave poços de água viva em Cristo Jesus, cave sempre, esteja sempre deixando fontes a jorrar a água da vida por onde passar, e muitos beberão destas fontes. Esta é a lição que aprendemos aqui com Isaac e Abraão. É bem sucedido aquele que serve ao Senhor e segue a seu Filho Jesus. É bem sucedido aquele que coloca em prática tudo que Deus manda, e a bênção ela é completa. Ela continua se multiplicando até depois que estamos lá no céu. Isso que é poderoso. Isso que eu acho gratificante. Fala-se muito de galardão enquanto estamos vivos. E aqueles que vão ser abençoados depois que estamos já lá no céu, será que vão receber mais galardão ainda? Acho que não precisamos mais, né? É tremendo isso, é poderoso isso. Então, todos nós, como filhos e filhas de Deus, devemos estar preparando bênçãos de forma que elas continuem falando mesmo depois que nós já estejamos lá no céu. Isso é muito gratificante. Então fica a pergunta: que tipos de poços você está cavando para deixar como herança aos teus filhos e às gerações futuras? Abraão fez a escolha certa, Isaac também. Teve uns que escolheram entupir poços. Agora, a nossa escolha deve ser deixar fontes de bênçãos para gerações futuras, para muitas gerações. E isso é motivo de alegria para Deus, para nós e para muitas outras pessoas. Amém? Amém. Glórias a Deus. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até